O professor, pedagogo e filósofo Paulo Freire é o nome brasileiro de maior peso quando se fala em educação. E aí pessoal, chegando aqui, trazendo para vocês mais um bate-papo, um roteiro aqui no canal Pensar com Liberdade. E a gente vai falar do pensador, filósofo, professor Paulo Freire. E nós estamos chamando esse texto de hoje de Ninguém Ignora Tudo, Ninguém Sabe Tudo. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. O professor, pedagogo e filósofo Paulo Freire, 1921 a 1997, é o nome brasileiro de maior peso quando se fala em educação. Seu legado é para a pedagogia e prática educacional mundial, lhe rendeu incontáveis honrarias, prêmios e referências no meio acadêmico. Frases de Paulo e a educação. O educador Paulo Freire figura entre as personalidades brasileiras mais homenageadas da história, com grau honorário de doutor em universidades europeias, africanas e americanas, prêmios da Unesco e um reconhecimento incomparável na sua atuação pela educação, especialmente a popular. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual os homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. A educação faz sentido porque as mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazer-se e refazer-se, porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si, mesmo com seres capazes de conhecerem. É preciso que a leitura seja um ato de amor. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar do lado dos poderosos. Não ser neutro. O educador tem o dever de não ser neutro. E aí, pessoal, frases do nosso Paulo Freire, instigante, provocativa, muito forte. E espero que vocês estejam gostando. Esse é o tema da educação, um tema sempre presente aqui no nosso canal. E a gente tem que abordar essa mensagem do Paulo Freire, né? Onde ele diz aí no texto que a educação é coletiva, não existe educação neutra, ou ela traz conformidade com o sistema ou se torna prática de liberdade. Então ela pode ser utilizada como instrumento para a nossa liberdade. É a teoria do conhecimento que é posta em prática. Assumir a responsabilidade sobre si mesmo, quer dizer, a gente assumir esse papel de educar e ser educado, né? É um ato coletivo. Ele nos diz que a alegria não chega apenas no ato do encontro achado, né? Mas faz parte do processo da busca, quer dizer, enquanto a gente está buscando conhecimento, a informação, o saber, a gente está aprendendo também, né? Uma coisa que me marcou, e a gente tem até texto aí no canal que fala sobre isso, é que poucos pais desejam que seus filhos sejam professores, mas o trabalho da educação é duro, difícil e necessário. Educação sozinha, ela não transforma a sociedade. Sem ela, a sociedade não muda. Aí eu acho interessante também quando ele nos diz que ensinar não é transferir conhecimento, né? É criar as possibilidades para a própria produção ou a sua construção. E aí ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo.
outro ponto bem importante que me marcou é quando ele diz aí que educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. E por fim, na parte final dessa nossa parte do texto aí, ele nos diz que o educador tem o dever de não ser neutro. Boas reflexões, hein?